Oi pessoal, e hoje vou contar a história de Wenceslau, o santo e também príncipe e também rei da Boêmia, que também foi um ótimo governante e também um santo da Igreja Católica. Não conhece a história dele? Não se preocupa, vem cá que eu vou te contar. Ele nasceu em 907 e também na Boêmia, porém, hoje em dia ela é República Tcheca. Ele é filho do rei Ratisław, um rei da Boêmia considerado muito bondoso e também muito justo pela população, ao contrário da sua esposa, que é muito fria e severa e inclusive tinha nojo do próprio povo. O príncipe nasceu num lar muito dividido, já que seu pai tinha uma opinião de que ele governaria o Império da Boêmia e também tinha sua mãe, que dizia que não, que era para o irmão mais velho dele governar a Boêmia. Porém, o irmão também queria o trono. E assim, gente, sucedeu uma loucura pelo trono da Boêmia. Esse irmão do santo, ele era totalmente ruim e muito cruel, já que ele tinha herdado todo aquele temperamento da sua mãe, que também tinha uma raiva imensa de estar naquele castelo e também fazer parte do casamento com seu marido. Porém, o príncipe Wenceslau herdou a bondade, a generosidade e a paciência do pai, que inclusive não fazia guerras, e inclusive sempre ajudava a sua população em momentos muito difíceis e também de muito castigo. O maior castigo daquela época era de não ter alimento e também não ter alimento para os súditos e a população, e isso sim, para a visão do rei, é um grande castigo de Deus. Antes do rei e pai de Wenceslau falecer, ele passou o trono e toda a herança da família real da Boêmia para o seu filho Wenceslau, já que ele é o único que tinha caráter e também tinha paciência para lidar com o povo, ao contrário do outro irmão dele, que é totalmente ruim, cruel e muito severo. A rainha ficou enfurecida com seu marido e também ficou enfurecida ao descobrir que o trono não seria dela, muito menos do seu outro filho preferido, e que inclusive ela fez uma guerra familiar contra o próprio filho que nasceu dela. Então que os representantes do rei foram imediatamente falar com a antiga mãe do rei, a rainha Ludmila da Boêmia. Eles então diziam à rainha: "Rainha, por favor, coloque o Wenceslau no trono, senão o Império da Boêmia irá cair. Você sabe como seu outro neto é totalmente diferente de Wenceslau." Porém, a sua mãe havia retirado o cristianismo como uma religião oficial da Boêmia, e que inclusive ela queria ainda fazer uma perseguição. Porém, Wenceslau entrou no trono e assim ele conseguiu ter o seu direito como um rei. Quando a rainha e mãe de Wenceslau descobriu que sua sogra colocou seu filho no trono e não o outro mais velho, ela ficou totalmente enfurecida e inclusive mandou matar a sua sogra. Dizem que ela mandou assassinos de aluguel para o quarto da rainha. Foi então que imediatamente a sua sogra acordou e depois já estava morta. Ela estava completamente estrangulada. E dizem ainda, as pessoas que acharam a antiga rainha morta, que ela estava ainda rezando, assim, nessa posição. E também tinha a imagem de Nossa Senhora ali. Porém, antes da rainha falecer, ela colocou o Wenceslau no trono e assim, então, ele pôde prosseguir como um rei. Foi considerado um ótimo rei, já que é um rei cristão, e também ele foi um rei que mais ajudou a população, os doentes e, inclusive, construiu locais para pessoas desabrigadas e também ajudou os pobres e os refugiados da época. Porém, os mais ricos estavam furiosos com esse rei, já que um duque desafiou o próprio rei Wenceslau para um duelo, dizendo que o seu reino não era lá grande coisa e que também ele só estava ajudando os mais pobres e necessitados, enquanto os ricos é quem faziam o dinheiro vir. Então que o Wenceslau apenas falou para ele marcar a data e também o horário que ele ia duelar com ele sim, já que o que ele tinha dito é muito feio, já que também muitas pessoas pobres na época faziam o que podiam e também muitas pessoas faziam ao máximo o seu melhor. Foi então que o duque rapidamente pegou uma lança e também o rei pegou uma lança, e eles então pegaram seus cavalos e foram duelar.
Rapidamente, o rei tinha a intenção de matar, e também o duque. Porém, o rei mirou numa parte do duque onde não doeria tanto no seu corpo, porque os 2 anjos vieram à terra e então avisaram São Wenceslau que não era para ele matar o duque, e sim apenas dar uma lição de moral para ele. Então que o duque achou que já ia morrer, porém ele olhou para São Wenceslau com muita piedade e ele falou para ele que sim, que ele era um ótimo governador e que disso nunca mais ia se repetir. Também jurou fidelidade e lealdade a São Wenceslau e também ao governo e reinado da Boêmia. Nessa confusão toda, a população e também a popularidade de São Wenceslau estava tão grande, mas tão grande, que sua mãe e seu irmão, invejosos, queriam matar ele o mais rápido possível, ou se não, matar algum membro da família dele. Então que o próprio irmão e a própria mãe decidiam que iam matar ele, ou se não, algum membro da família dele. É o ano de 929. Nessa data, o rei tinha batizado do seu filho. Wenceslau já havia se tornado um pai. Porém, ele foi até a capela rezar e agradecer a Deus por ter tido um filho. Quando o rei entrou na capela para rezar, o seu irmão mais velho, invejoso, olhou rapidamente ao redor e então começou a esfaqueá-lo e também a matá-lo com punhaladas. Sim, ele pegou um punhal e simplesmente matou ele ali perto do altar. E quando todo mundo olhou, todos já sabiam que fazia parte do plano da mãe e também do irmão pelo trono. E que, inclusive, essa história ficou tão assustadora nos reinos antigos que os outros reinados e também os reinados de outros países que iam matar a mãe de São Wenceslau e o irmão dele invejosos. E que iam até mesmo que eles, se pisassem em outros países, seriam condenados à forca. Porém, a rainha não teve muito tempo de aproveitar seu trono com seu filho, já que depois de um tempo, quando os reinados e os outros reis e os outros imperadores descobriram tudo isso, eles rapidamente foram encontrar o irmão de São Wenceslau e então julgaram ele e o mataram. São Wenceslau foi levado para a igreja de São Vítor, na cidade de Braga, e assim está lá até hoje. São Wenceslau é muito lembrado e também muito lembrado historicamente também pelos povos daquela região. Bom, pessoal, essa foi a história de São Wenceslau. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem e compartilhem se vocês querem mais histórias dos santos. E é isso. São Wenceslau, rogai por nós.